Ciência e tecnologia avançam numa velocidade impressionante. Os costumes mudam, mudam as formas de convivência. De que maneira isso afeta as futuras gerações? Para conversar sobre o tema A Criança e os Desafios do Milênio, Cidadania recebe o médico Laurista Correia Filho, pediatra e neonatologista, especialista em saúde da mulher e da criança pela Sorbonne, e Jacqueline Wendland, doutora em psicopatologia do bebê pela Universidade de Paris. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Vocês estão presentes aqui no Senado por causa de um evento que ocorre já há 10 anos, a Semana da Primeira Infância e da Cultura da Paz. Um evento importantíssimo, talvez o evento que eu considero o mais relevante em termos culturais e de troca de experiências no campo da ciência. O que significa desafios da criança no terceiro milênio? Olha, eu acho que o tema que foi pensado para esse ano é justamente como você introduziu esse programa, a ideia do que tem acontecido nesses últimos anos, com a mudança tão rápida na família, a parentalidade, a tecnologia também, os bebês que já usam celular, tablets, enfim, eu acho que quais são os impactos disso tudo para o futuro, para as crianças, para os pais, para as famílias. Então, acho que é um desafio muito grande, inclusive para nós, especialistas da área. A gente não sabe o que isso vai dar daqui a 20 anos, 30 anos, ninguém sabe ainda o que isso representa, na verdade. Os progressos têm sido muito, muito rápidos, eu acho, para a gente poder antecipar o resultado, Doutor Laurista, no dia a dia da pediatria, sobretudo nessa faixa que vai na neonatologia, é possível notar já alguma mudança, seja através do comportamento dos pais, da mudança de costumes, nas crianças de hoje, das crianças de 20, 30 anos atrás? Sem dúvida. E nós que estamos nesta área já há algum tempo, 40 anos de pediatria, então nós estamos já naquela fase que isso eu já vi, já aconteceu, só que nós estamos ainda, como estamos vivos, estamos presenciando e vivenciando essa transformação ou esta passagem. Então nós temos visto, sobretudo, os próprios pais com dificuldade de poderem, porque como vem sem manual, o bebê vem sem manual, como é que deve fazer, e nós somos os animais, os primatas superiores, que não temos esse aprendizado de como criar filhos, entendeu? Existe bastante literatura de banca de revista, mas que não sabemos, não vimos com isso aí. E temos visto coisas que, algumas coisas estão piorando, como vai ser tema desse encontro, ou seja, a criança terceirizada, não é? Então, a gente vê, quando você faz uma pergunta para a mãe, ela pergunta para a babá ou uma outra pessoa, ou um outro cuidador, como é que está? Então a gente vê que o contato, esse contato tão importante, desde o início, desde o pré-natal, desde a criança intraútero, esse vínculo pré-natal, ele tem, na nossa experiência, e nós vimos que tem uma importância muito grande a formação do profissional, seja ele médico, seja qualquer cuidador da saúde, porque nós somos facilitadores. E eles não têm tido esta informação de como esta evolução, que já é uma coisa que nós sabemos que é importante, esse vínculo, a construção do vínculo pré-natal e ao nascimento, todos facilitarmos a vida. Tanto é que vários países, inclusive na França, a primeira vez que eu vi, isso há 40 anos atrás, a consulta do pediatra antes do bebê nascer no pré-natal. Então, além disso, as mudanças que nós estamos também abordando nesse evento, que é a construção de novas famílias, a tecnologia. Então, nós já tivemos a oportunidade de ver, não há muito tempo, pouco mais de 6 meses, uma mãe no restaurante, balançando a criança na perna e olhando todas as notícias que ela tinha que ver. Quer dizer, ela perdeu o momento tão importante de interagir com o seu bebê, sentir, porque nós sabemos da necessidade que existe, uma necessidade primária, que quem já estudou muito mais, nós somos meros aplicadores como pediatras o que a ciência nos informa, que há uma necessidade primária da proximidade e o sentimento de segurança. Isso quem estudou muito fala que é necessário, então você tem que ter a proximidade.
Então nós estamos muito longínquos. Isso aí vai causar o quê? As patologias que a professora Jaqueline trabalha muito nisso, porque nós estamos correndo atrás já da doença, porque nós deixamos de fazer isso, esse contato, essa proximidade. Então, nós estamos tentando, isso é um desafio do milênio, fora o que nós ficamos devendo do milênio passado. Ou seja, correndo atrás de um prejuízo. Exatamente. Já. O pai que antes ficava lendo o jornal, agora ele já pega o tablet, passa para as mãos da criança para que ela não... Exatamente. E aí, nisso, a convivência vai... Essa interação tão importante, né? Doutora Jaqueline, o que é psicopatologia do bebê? Explica para nós aqui, sobretudo para o espectador. Sim. O que é psicopatologia do bebê e como ela tem mudado o foco nessa última década? Pode até surpreender, né? Às vezes tem colegas que dizem, mas psicopatologia do bebê, né? Enfim, o bebê não fala, né? O bebê ainda não se comunica, mas, enfim, não pela palavra, né? Então, a psicopatologia do bebê cobre, na verdade, a psicopatologia de todo período, né, perinatal, né, já o pré-natal, pós-natal e os primeiros 3 anos de vida, né, que é a primeira infância, né. Então, na verdade, são os problemas muito da relação pais-bebê, pais-criança pequena, né. Na verdade, então, são os problemas, por exemplo, pais que não conseguem entender o filho, né, que não conseguem consolar, não sabem ajudar a dormir, a comer, a criança que chora muito, né? São as dificuldades de comportamento também, né? Crises, enfim, oposição, né? São todos esses problemas que são, na verdade, problemas relacionais, né? Tem muito pouca coisa que é um problema do bebê, né? Então, na verdade, não é bem a psicopatologia do bebê, mas é da primeira idade, né? E a primeira idade inclui os pais, né? É o ambiente, né? Não se pode separar o Winnicott, né? Que é um pediatra inglês, né? Já dizia, né? Um bebê tout seul, ça n'existe pas. Uma criança sozinha não existe, né? Um bebê sozinho não existe, porque você tem que considerar o ambiente. E hoje esse ambiente é que está mudando muito, né? Como já, né, a Laurista falou, né? Quer dizer, os pais, na verdade, têm tido, eu acho, mais dificuldade para entender os filhos, porque passa um pouco tempo, né, com os filhos, né? Tudo vai muito rápido, tudo é terceirizado também, né? Quer dizer, a babá, às vezes, passa mais tempo, a criança passa 60 horas, às vezes, na creche, né, durante a semana. Então, o tempo é muito reduzido, né, de contato com os pais. E aí fica mais difícil de entender o bebê, né? Fica mais difícil de comunicar com ele. Então, isso tem mudado, né, de uma certa maneira. Crianças também, por exemplo, que vão dormir com a tablet, né, por exemplo, então... Né? Enquanto que, na verdade, hoje se sabe que a luz, né, a luminosidade, inibe a melatonina, né? Melatonina que é o hormônio do sono. O sono. Exato. Então, depois pergunto por que o filho não dorme, né? Porque está estimulado demais, né? Muita imagem, muito som, muita luminosidade até, e não tem mais aquela canção de ninar, né? Não tem mais... Então, fica, né, desviado, né, para a tecnologia, né? Botar um disco, botar música, botar o desenho animado, enfim. Agora, das experiências que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui em outras edições do evento aqui da cultura, da promoção da primeira infância e cultura da paz, eu aprendi que desde dentro do útero, uma idade que não se pensava em que isso pudesse acontecer com 3, 4 meses de vida, a criança já pode ser, ela já recebe o estímulo. Então, ali a felicidade da criança ou os problemas que ela pode ter também já decorrem do que acontecer nessa fase. Isso tem sido passado para os pais aqui no Brasil e na França também? Será que os pediatras e os obstetras também têm tomado consciência disso? Tem havido muito estudo, se eu posso contar só um pouquinho, sobre justamente o estado emocional da mãe, né, durante a gravidez, por exemplo. Né, essa você falou, né, o contato já pré-natal, o apego, né, pré-natal ao bebê, ele tem sido, eu acho, prejudicado hoje em dia, né, porque muitas mães têm depressão já durante a gravidez, têm estresse durante a gravidez, não tem mais aquele período, né, a gravidez como um período de tranquilidade, de preparação, né, e isso, houve muitos estudos que mostraram que, por exemplo, um bebê cuja mãe foi deprimida durante a gravidez ou que viveu estresse muito importante, que seja um evento grande, ou algo assim, um estresse crônico também, né, porque você pode viver, né, então a criança já nasce diferente.
Isso faz o quê? Uns 10, 15 anos no máximo que se sabe. Por exemplo, que essa criança, por exemplo, cuja mãe foi deprimida ou estressada durante a gravidez, é uma criança que chora mais, que vai ter mais dificuldade para dormir nos primeiros meses, que inclusive vai se sentir menos apegada à mãe, porque toda a biologia da mãe, né, a fisiologia dela durante a gravidez, do fato de ter sido deprimida, estressada, ansiosa, enfim, de não ter podido, né, curtir essa gravidez, vai influenciar essa criança já inclusive os exames do Brazelton, né, que faz a escala de Brazelton, que é uma escala de, né, desenvolvimento neonatal. A performance, né, da criança é diferente, é reduzida, né, quando a mãe viveu eventos, né, difíceis durante a gravidez. Doutora Maurista, é importante. Perdão, as mães são resistentes quando o senhor pergunta a elas, quando o senhor tenta associar ou avançar na investigação das causas de por que o bebê está estressado, por que não dorme? Não, aí depende muito de como o profissional, né? Nós, os pediatras, temos que estar, a nossa formação tem que permitir que você faça uma leitura de toda a família. Não tem como escapar. O pediatra que vai examinar só a criança também não existe. Nós podemos até plagiar o Winnicott, né? O pediatra e o seu paciente só não existe. Então você tem que saber da mãe, da avó, um pouco dessa constelação familiar, você tem que estar a par, senão você vai perder muitas informações. E hoje nós sabemos da dificuldade que há em ter uma consulta que você possa, né, ver. Há muito tempo, quer dizer, nós estamos atrasados no Brasil, mais ou menos uns 30, 40 anos, nessa visão. Por quê? Perguntar se ela queria mesmo beber nessa época, claro que você não vai. É uma pergunta que você tem que fazer, você tem que ganhar o seu paciente. Como você vai se impor, não é pela sua sabedoria, o seu conhecimento que você adquiriu, porque isso, todos vão ter o mesmo conhecimento. Mas como aquele que se destaca, ele tem que ter essa visão. Se ele teve essa oportunidade que nós tivemos de poder apreender um pouquinho mais da dificuldade e não você culpabilizar, tá vendo? Essa mãe não quis dar o peito. Ela não quis dar. Por que motivo que ela não quis dar? Nós temos que ver além. Então o profissional, ele não vai ver o paradigma distorcido, é o nosológico, é diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. Você tem um problema no olho, está isso aqui. Você tem um problema no fígado. Então, não é isso. Onde fica a humanidade, né? Aquela relação médico-paciente. Isso vai ter uma repercussão no tratamento. Você vai ter a confiança da família. Por que um médico ele é mais procurado ou ele é mais simpático aos seus clientes? No nosso caso, a família toda. Eu conheço o pai, conheço a mãe, conheço toda essa constelação para conhecer esse bebê. Então, antes de eu encaminhar para a professora Jaqueline, por um problema do sono, eu tenho que saber, senão eu vou virar o quê? Encaminhador de paciente. Como o doutor Lisboa, que já veio várias vezes aqui, ele falou, vou ao doutor Au, porque é ao clínico geral, ao neurologista, ao não sei o quê, ao psicólogo, porque não quer dormir. Eu posso, né? Claro que tem uns momentos que você tem a indicação formal, quando tem que ter um acompanhamento muito, né, mais estreito com aquela família. Né? Então, eu tenho que captar isso. Né? Não adianta só ter conhecimento, que eu tenho que saber todas as enzimas, que isso pode ser um problema, né, neuromuscular desse bebê. Claro que nós temos que ter esse conhecimento, esse embasamento, todo da fisiologia, da fisiopatologia, mas nós temos que alcançar um pouquinho mais. Porque nós vimos ainda, nós que já, que é difícil às vezes falar assim, não, eu já vi isso, já vi aquilo, passa então que você já é uma pessoa já até ultrapassada, de tão ver quanta coisa já passou. Mas nós já vimos casos de tratar. Nós temos hoje no Brasil adolescentes, né, gestantes, uma quantidade enorme, mais de 20% da nossa população. Né? Não teve nem experiência de vida para se preparar para a maternidade. E aí ela se encontra com um bebê, uma mãe de 12 anos, imagine, uma mãe de 12 anos, 13 anos no máximo, que já tivemos aqui de 11 anos, com um bebê no colo e não quer, a ação que se vê é que ela não quer pôr o menino no peito. E nós sabemos que ela está, né, com aquela, pensando em várias coisas, inclusive para onde ela vai quando ela sair dali. Aí chega o profissional de saúde, inclusive os médicos,
Chega e fala assim, olha, começa com a assistente que está ali, a técnica, até a enfermeira. Chega lá e fala assim, olha, a mãe do 201 não quer amamentar. Aí chama a autoridade máxima, que é o médico, é o pediatra, que é o doutor que está acima de tudo. E ele já chega falando, então a senhora que não quer matar seu filho, né? Você não quer dar o peito. Acabou, acabou. Qual a visibilidade, qual o alcance que ele viu naquilo ali? Ele sabe que é super importante, uma das coisas mais importantes é aquele leite materno. Agora, eu chegar e fazer uma abordagem, uma mãe, adolescente, seja qual for, podia ser até uma mãe de 30 anos, digamos, e se ela não quer, ou não pôde, ou não teve esse momento, alguém, os facilitadores estão dificultadores. Eles dificultam a situação. Porque nós sabemos, pela experiência dos nossos colegas que vieram nos ajudar, não é? Que nunca se pode culpabilizar uma mãe. Por nada. Que o mais fácil, você está vendo? Você não quis fazer? Aí que aconteceu. Um dos temas do evento deste ano, escolhido para o evento deste ano, foram as novas configurações familiares e o que vai ocorrer com essas crianças, né, ou com o futuro dessas crianças, dentro de um processo que está sendo aqui no Brasil bastante avançado, já os casamentos homoafetivos já são reconhecidos sem nenhum problema legalmente, mas queria que vocês dois comparassem, por exemplo, o que acontece na França e o que está acontecendo aqui no Brasil e que expectativa vocês têm que esses novos formatos de família contribuam para que as crianças tenham um futuro feliz. Olha, bom, na França houve bastante polêmica, né, também com o casamento homossexual, né, que agora é aprovado, né, então os homossexuais podem ter filhos, ainda não têm acesso à procriação medicalmente assistida, né, fertilização assistida, né, no Brasil. Eles não têm acesso a isso, né, isso na França não é permitido, mas eles vão, só atravessam a fronteira, vão na Bélgica, vão na Espanha, né, enfim. Então, a gente tem, por exemplo, no trabalho onde eu trabalho no hospital, temos muitas famílias, na verdade, que a gente se pergunta quem é a mãe, o pai, são famílias, assim, compostas, né, às vezes tem 2 pais, 2 mães, né, também tem os coparentais, né, coparentalidade, né, então, às vezes, por exemplo, duas homossexuais mulheres com 2 homossexuais homens, vai haver um cruzamento. E também existem famílias que, assim, a gente nem podia imaginar isso há alguns anos atrás, né? Por exemplo, uma mãe que vai buscar um óvulo na Bélgica, e aí o esperma vem da Grécia, e ela vai ser inseminada na Suécia, e ela vem ter o filho na França, né? E é uma francesa, porque isso na França não se pode fazer, Já né? existem pesquisas sendo realizadas lá? Olha, as pesquisas mostram, assim, que, na verdade, a filiação fica complicada, né? Tem problemas, assim, como os papéis, né? Pai, mãe, como é que esses papéis se definem, né? Isso fica complicado, às vezes, para a criança, né? E muitas vezes esses pais consultam depois, assim, no après-coup, né, como se diz, né, depois, né, uma vez que fizeram aquela química nova, né, para ter o filho, aí quando a criança tem 1 ano ou 2, eles começam a se perguntar, né, será que fizemos uma bobagem, né, será que fizemos algo, enfim... Uma insegurança natural, né? Uma certa insegurança, né, mas o que a gente tem visto, assim, para nós, o que é o mais importante, na verdade, é a saúde mental dos pais. Né? Não é tanto o que eles fazem na cama, né? Não é tanto a sexualidade dos pais que conta, né? O que vai ser mais importante é a saúde mental. Aí, quando essas pessoas têm uma boa saúde mental, elas justamente vão se perguntar, vão se questionar sobre o que fizeram, tentam achar né, que os papéis sejam claros, né, para cada um, mas quando a saúde mental não é boa, e aí tem toda essa confusão em torno da filiação, aí acho que para a criança fica bem complicado. Aqui no Brasil, da sua experiência, o que o senhor tem encontrado no consultório desse tipo de família? Então, isso aí realmente é uma coisa nova, né? Uma coisa que talvez nós pudéssemos não pensar que nunca iria existir, mas que é universal também. E que, acho que a doutora Jaqueline já explicou bem, essa dificuldade é para todos.
sobretudo porque nós temos ainda mais uma variável, mais um fator, que é o cultural. Você pode encontrar pessoas que falam, não, isso é perfeitamente normal, não tem nada a ver. E ao contrário, que atualmente é o que mais existe, né? Você imagina sexo masculino, dois pais na sala começa na sala de espera, que já fica estranho as mães com bebês, ou o casal com o seu bebê, e dois pais com o bebê. Eu já vou perguntar, que eu sou paciente também, que eu sou pai do paciente. O que esses dois estão fazendo aqui? Será que é alguma coisa diferente? E realmente, então nós estamos iniciando. Nós não temos ainda nem segmento dessas crianças no Brasil. aprendizado ainda. O segmento é muito importante, porque como nas outras patologias, você tem um segmento dessa doença, de tal doença, e o caminho melhor foi esse. Nós sabemos que uma coisa muito difícil é o preconceito, para tudo, né? Temos o preconceito racial, o preconceito cultural, né? Como é que pode fazer? É normal. O que o indígena faz, o que faz o asiático, o ocidental, porque nós temos um prejuízo, um tributo muito grande pelo desenvolvimento desse nosso neocórtex. Nós somos os primatas superiores, né? Os únicos que têm Nós nos achamos os superiores. Né? Tá escrito na ciência, mas nós temos a capacidade de matar facilmente o outro. Estamos vendo as guerras que tem aí, quer dizer, o preconceito para mim é o primeiro. E nós estamos vendo, quase uma observação super doméstica, digamos assim. Quando é uma observação científica, você fala assim, não, nós já temos 2.500 casos de acompanhamento de pais de todos os jeitos, né? Você tem os homoafetivos, do sexo masculino, do sexo feminino, isso que ela falou, de cruzamento de 4, né? Coisas que nós vamos ver, assim, acho que eu não ia ver isso nunca. Nunca eu acreditei que ia haver coisas. Então, nós estamos apenas começando e estamos vendo a dificuldade dos próprios profissionais, que são também, muitos deles, preconceituosos, como outras atitudes que existiram. E por isso que faz parte esse desafio, super desafio, né, nosso. Como eu falei, nós estamos devendo ainda o desafio do ano passado. Nós estamos um pouco atrasados, quer dizer, para não dizer 30 anos, atrasados desde o atendimento pré-natal. Sabemos já, não tem mais incerteza, não é achismo. Nós sabemos da importância desse bebê dentro do útero, ao nascimento. E você falava muito bem, Paulo, dessa importância do carinho, de estar junto, né? Em vez de estar na frente do tablet, do celular. Por quê? Nós sabemos que dentro do útero, os sentidos todos são desenvolvidos, né? Então o bebê humano, é o único que nasce com todos os sentidos prontos. Nasce com ele todos prontos para trabalharem. Então, se eu chamar das competências alicerce, o bebê já vem pronto. Quando ele nasce, então, qual é o primeiro sentido que se desenvolve no ser humano? Qual o primeiro? Ninguém faz a pergunta. Por quê? Não, eu não sou especialista. O leigo não faz. O primeiro sentido é o tato. Na 7ª semana ele está pronto. Os corpúsculos táteis. Por quê? Vem a outra pergunta. Por que o tato é tão importante? Ninguém responde, só a natureza. Existe quando tem algum movimento biológico naquele sentido, é porque ele deve ser importante. É a Ana que determina, né? A Anatureza. Por quê? É aí que nós fizemos. Os nossos colegas, retiravam o bebê, seguravam erroneamente pelos pés, né? E davam um tapa, uma palmada. Então, o tato, nós éramos recebidos desse jeito. Graças a Deus, foi modificando, mas levou muito tempo. E não tem algum lugar que ainda pode passar que lá leva a palmada. Então, esse sentido que tem que ser, inclusive quem trabalha muito com isso, que é o carinho, o carinho que tem que ver. O carinho, as carícias e o tato, não é? Ele diz que o amor cresce com o tato. Ele não cresce com leite. Porque o leite acaba da mãe e o amor aumenta. Porque ele cresce com o tato. E nós temos uma dificuldade muito grande de tocar. Todo mundo. E tem lugar que é proibido. Nos Estados Unidos, o professor puser a mão numa criança,
Né? Nós, graças a Deus, ainda temos aqui. A gente brinca muito com os franceses, quando eles vêm e falam assim, está preparado para as costas, levar uns tapinhas, que o brasileiro, se ele não fizer assim, ele não, só que ele não dá. Mas então, e com o bebê, você vê, a massagem do bebê, né, a Chantala, que veio da Índia, porque eles são miseráveis, né, 1 bilhão e 200 milhões, e não são os mais violentos, porque a violência não está ligada à miséria. Senão eles seriam as pessoas mais violentas do mundo, porque 1 bilhão e 200 milhões, não é? Na pobreza que tem, mas tem a Chantala, tem o tato. E como a criança gosta, por quê? Quem que não gosta de receber um abraço? E que se é da mãe, então, se a gente pudesse, até hoje, a gente estaria no colo da mãe, mas que maravilha. Não é? Tem alguma coisa melhor? Infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa, porque o nosso tempo está estourado. Quem quiser ter qualquer informação sobre esse evento ocorrido aqui no Senado, Semana da Primeira Infância e Cultura da Paz, pode acessar o site senado.gov.br/infância e paz. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Cidadania conversou com Laurista Correia Filho e Jaqueline Vandland sobre a criança e os desafios do milênio. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Se quiser uma cópia deste ou de qualquer programa da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.